Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o senador Pedro Taques. Vamos falar de eleições ao governo do estado, política partidária, rumos de Mato Grosso e a atuação no Senado Federal. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Ele é considerado sangue novo na política de Mato Grosso. Após deixar uma bem-sucedida carreira no Ministério Público Federal, assumiu o desafio de ser candidato a senador e obteve êxito. Com quase 3 anos de mandato, ele conseguiu se firmar no Senado como uma referência no país. Disputou a presidência daquela casa contra Renan Calheiros, com uma candidatura de resistência e protesto, mas perdeu e saiu prestigiado. Agora ele mira voos mais altos e desponta como provável candidato ao governo do estado. Para esta entrevista, está aqui comigo no estúdio meu parceiro de bancada, jornalista Ramon Monteagudo. Também convidamos o jornalista Paulo Coelho, do site Hipernotícias. Senador, boa noite, obrigado por ter vindo. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da sua estada no Senado nesses 3 anos de mandato. Boa noite, André, boa noite, Ramon, Paulo. Quero parabenizá-los inicialmente pelo programa. Mato Grosso precisava, sim, de um programa político como esse, em que jornalistas possam inquirir, perguntar aos agentes políticos e outros profissionais do Estado sobre os temas mais importantes neste momento histórico. Eu quero cumprimentar o qualificado telespectador deste programa. Eu já assisti 3 programas e gostei do formato, do estilo do programa. Eu sempre defendi, se vocês me permitem, que Mato Grosso precisaria de um programa como Roda Viva da TV Cultura, em que vários profissionais possam fazer perguntas a uma personalidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou senador há 2 anos e 8 meses. Para mim é uma honra representar Mato Grosso no Senado da República. Durante esses 2 anos e 8 meses, eu penso que eu tenha desenvolvido as atribuições de um senador. Basicamente, um senador exerce 3 atribuições. A primeira delas é criar leis para que nós tenhamos segurança, tranquilidade. Durante esse período, eu apresentei 68 projetos de lei, a 15 propostas de emenda à Constituição. Agora, um senador não pode ser avaliado só pelo número de projetos que apresenta, porque você pode copiar projetos pela internet, existem empresas que vendem projetos. Um senador tem que ser avaliado pelo seu conjunto destes projetos de emenda e de lei. A Transparência Brasil, um site importante, fez a avaliação dos projetos dos senadores e considerou que todos eles são 100% relevantes para a sociedade brasileira. Um exemplo disso, eu sou relator no Senado do novo Código Penal, do projeto do novo Código Penal, que é de 1940 o nosso código. A primeira atribuição, portanto, é criar leis e eu tenho trabalhado nesse sentido. A segunda atribuição é buscar recursos de Brasília para o nosso estado, para os municípios do nosso estado. Eu tenho buscado estes recursos e concretizado alguns compromissos da campanha de 2010. Por exemplo, a divisão destes recursos, das chamadas emendas parlamentares individuais, no que se denomina de plano Taques, a divisão pelos municípios com menor IDH. Isso eu gostaria de mais à frente, se fosse possível, poder falar um pouco sobre isso. Uma terceira atribuição de um senador é fiscalizar a aplicação de recursos, fiscalizar a administração pública. Eu tenho buscado, na medida da minha competência, fazer isso. Agora, um senador ele tem que ser avaliado pelo todo, pelo conjunto, não só por um desses temas. Nesses 3 anos, quais as principais contribuições para o Mato Grosso que o senhor conseguiu? Sim. Elas superariam a sua contribuição como promotor do Ministério Público? Eu penso que todo servidor público, todo profissional, não interessa a área, ele é importante para o progresso do Estado. Senador da República, procurador da República, jornalista, professor, o trabalhador, o empresário, são importantes ao seu tempo e ao seu modo para que nós possamos ter uma sociedade, ter um Estado mais justo, mais livre e, sobretudo, mais solidário. Eu, como senador da República, faço o que mais ou menos fazia como procurador, fazer com que a Constituição da República seja cumprida e nós tenhamos a concretização de políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, para a segurança, para que o nosso Estado ele possa se desenvolver. Assim, eu não vejo diferença na minha atuação como procurador da República e como senador. Eu sou um servidor público que trabalho pelo desenvolvimento do país, desenvolvimento do nosso Estado. Sabemos que o senhor tem feito uma movimentação intensa, rodado o Estado, se aproximando da sociedade, fazendo costuras políticas com o objetivo de se viabilizar
como candidato ao governo no ano que vem. Eu gostaria que o senhor falasse como que estão essas articulações. Ok, muito obrigado pela pergunta, Ramon. É absolutamente natural que um senador no meio do mandato, seu nome surja para ser candidato nas eleições seguintes. Eu quero revelar a você que eu quero ser candidato a ser um bom servidor para ajudar Mato Grosso, não interessa em que posição. Agora, mais do que nomes, Ramon, nós precisamos identificar que Mato Grosso nós queremos. Então, eu tenho viajado os municípios do nosso estado, como eu sempre fiz desde que assumi o cargo de senador da República. Tenho conversado com conselhos, com sindicatos, associações, federações, como eu faço desde o primeiro ano do mandato. O senhor tem percebido o quê, né? Sim, eu tenho percebido uma insatisfação da sociedade mato-grossense com determinadas áreas do governo estadual. Eu tenho percebido uma angústia do cidadão, uma impaciência do cidadão por promessas que não são cumpridas, por compromissos que não são saudados. Isso não é só no estado de Mato Grosso, é no Brasil todo. O cidadão está impaciente com a classe política. Eu sou político, o cidadão está impaciente comigo para saber se eu tenho cumprido as minhas atribuições. E eu sempre digo, eu como senador, como agente político, todos os dias eu busco a fazer reflexões sobre a minha atuação. A minha atuação está correta, eu estou cumprindo os compromissos que eu assumi na campanha 2010, eu estou sendo bom servidor público. Essas avaliações precisam ser feitas, porque muitas vezes, como senador da República, você fica cercado por pessoas, por assessores, por pessoas que só querem falar, olha, você vai bem. Eu quero ouvir o cidadão porque ele faça críticas. As críticas são importantes para que você possa melhorar, fazer do seu mandato um instrumento de transformação, fazer da sua atuação um instrumento de transformação. Eu tenho viajado, sim, ouvido segmentos, ouvido associações de todas as áreas, né? Não só associações do setor produtivo, mas de trabalhadores, para que nós possamos, em 2014, identificar mais do que nomes, mas que Mato Grosso nós queremos. Temos que pensar o nosso estado de uma forma estratégica. Não podemos pensar Mato Grosso para as próximas eleições, mas sim para as próximas gerações de brasileiros que aqui residem. E isso é que nós estamos fazendo junto com o PDT e com outros partidos aqui têm este mesmo objetivo. Senador, boa noite. Afinal de contas, o senador Pedro Taques tem cumprido com as suas atribuições. O senhor citou uma delas, dentre as três que o senhor disse, que é de fiscalizar. Olha, temos aqui no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, o advento da Copa de 2014, que está absorvendo verbas, em sua grande maioria, federais. A que preço estamos realizando a Copa do Mundo no estado de Mato Grosso? O senhor, como senador da República, eleito pelo povo de Mato Grosso, suponho que o senhor deva ter uma observação, uma explicação. Sim, senador da República, não constrói trincheiras. Senador da República não constrói arenas. Essa não é a função de um senador. A função do senador é fiscalizar. Sobre a Copa do Mundo, decidiu-se em um determinado momento histórico que Cuiabá seria uma das sedes da Copa do Mundo. Nós temos todos que trabalhar para que esta Copa possa ser motivo de orgulho. Aliás, esta não é uma Copa de Cuiabá, é uma Copa do estado de Mato Grosso, porque todo o interior está colaborando com a Copa do Mundo através do FETAB, que é o Fundo de Transporte e Habitação criado lá atrás no governo Dante de Oliveira. Todo o estado, é uma Copa do estado de Mato Grosso. Eu, como senador da República, eu tenho que trabalhar, eu tenho que torcer, eu tenho que auxiliar para que esta Copa possa ser motivo de orgulho, como eu disse para todos nós. Nós precisamos, sim, de uma escola padrão FIFA, de um hospital padrão FIFA. Agora, já se decidiu que a Copa do Mundo será em Cuiabá, será no estado de Mato Grosso. Hoje, nós temos que trabalhar para que isso efetivamente ocorra, para que a Copa do Mundo deixe o que se denomina de legado, né? O resultado da Copa do Mundo. Esta Copa, nós teremos aqui 3 ou 4 jogos, 75% dos ingressos são vendidos em pacotes internacionais. É muito caro assistir os jogos no estádio, na nova arena do Pantanal. É muito caro. Nós precisamos saber o que será deixado para a sociedade mato-grossense. Nós teremos 2 bilhões de pessoas, me parece, que assistirão os jogos pela internet, pelos canais de televisão. Essas pessoas do mundo todo precisam conhecer as potencialidades de Mato Grosso, precisam conhecer o turismo do agronegócio, precisam conhecer as belezas naturais dos nossos ecossistemas, precisam conhecer as cavernas, a caverna do Jabuti lá em Curvelândia, precisam conhecer Nobres, né? Que Nobre é muito mais do que bonito, Nobres é lindo, precisa conhecer Chapada dos Guimarães, o Pantanal, a floresta amazônica, que nós temos um destes ecossistemas, precisam saber da cultura de Cuiabá, do nosso centro histórico com tombamento federal.
Isto significa também legado. Legado da Copa do Mundo não é só a mobilidade urbana da Miguel Sutil, não é só isso, não é só VLT. Legado é muito mais do que isso. Nós todos, e eu como cidadão, como servidor público, como senador, eu quero saber o que está a ocorrer. E como senador, aliás, eu fui o senador que primeiro fez a reunião com associações, com o Conselho Regional de Engenheiros, com a Universidade Federal, com a Unic, com a Unirondon, com o Instituto dos Arquitetos, para que nós pudéssemos ir até o governador, e fomos, para que estas instituições pudessem fiscalizar. É uma função do senador e eu penso que eu a esteja desenvolvendo. Mas a que preço, perdão? Sim, preço, vamos lá. A gente sabe que existem os órgãos de controle externo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Tivemos agora há pouco o escândalo das cadeiras da Arena Pantanal. Enfim, o senhor acabou de falar aí da intolerância ao rodar pelo interior do Estado em relação à falta de paciência. Enfim, quanto que vai ficar essa Copa? Vale a pena esse legado aí por esse preço? Vamos lá. O VLT, 1 bilhão 477 milhões de reais, tem uma placa aqui na porta do Shopping Pantanal e lá no Posto Zero tem uma placa. 1 bilhão 477 milhões. Todas as vezes que eu vou para Brasília, eu volto do Brasília, eu passo ali e vejo esse valor. A Arena Pantanal, 500 milhões de reais. Eu estou arredondando aí. No sistema de segurança, mais 200 milhões de reais. Nós temos a mobilidade da Miguel Sutil, que são recursos federais, através do DENIT. Mato Grosso, segundo alguns, o investimento chega a 4 bilhões de reais. É um valor elevado. Sim, concordo com você que seja um valor elevado. Veja que o VLT são 22 quilômetros, 1 bilhão 477 milhões de reais. Para que nós pudéssemos duplicar de Rondonópolis ao Posto Gil, que fica ali entre Nobres e Diamantino, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Estaria menos. 200 pessoas morreram nestas estradas ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem. Mas houve uma decisão política de que a Copa seria aqui. Houve uma decisão política de que o modal, a mobilidade urbana, seria através do VLT. Eu, como senador, eu tenho que apoiar isso. Naquele momento histórico, a discussão, teremos ou não Copa, esse momento já passou. Será VLT? Esse momento já passou. Como senador, eu estou fiscalizando isso, acompanhando sim. Eu, junto com a comissão do Senado, junto com os senadores Maggi, Jaime Campos e Oswaldo Sobrinho, visitamos as obras aqui, juntamente com o governador do estado e o secretário da Copa. Visitamos isso. É a função de um senador. Agora, o que existe, André, Ramon e Paulo, é que muitas pessoas têm medo de fiscalização. Eu não abro mão da minha função constitucional. Até o momento, então, senador, que análise crítica o senhor faz? O senhor acredita que os recursos estão sendo bem geridos? O senhor acredita que há suspeitas de corrupção? O senhor acredita que esse legado, de fato, vai valer a pena? Sim, eu espero que esse legado valha a pena, né? Eu espero isso como cidadão, como mato-grossense e como senador da República. O Ministério Público Estadual e o Federal existem, dentro destas duas instituições, um grupo de trabalho que está fazendo esse acompanhamento. Eu acompanhei a questão das cadeiras, a Arena Pantanal é analisada 24 horas pelo Tribunal de Contas da União, do Estado. Existem agências governamentais que têm esta atribuição. Eu tenho certeza que se essas agências tivessem algo a ser ajuizado, elas já o tinham feito. E elas estão trabalhando nesse sentido. Só que nós temos que entender, Ramon, o seguinte, a Copa tem uma data. A Copa tem uma data. Os jogos já estão marcados, né? Parece que os grupos já foram até sorteados. Nós precisamos, sim, que esta Copa se realize. Eu sou favorável a isso. Nós não podemos voltar atrás, Paulo. Agora vamos gastar 4 bilhões de reais. Temos, sim, como vocês estão dizendo, fiscalizar. E como senador, eu tenho feito isso, cobrando do governo do Estado. Eu faço ofícios para o governo do Estado, eu faço discursos lá na tribuna do Senado, vocês acompanham. Agora, esta cobrança tem que ser feita a todos os dias. E é obrigação. Eu não me sinto aí como alguém que esteja a atrapalhar. Apesar de alguns mal-intencionados entendem que eu possa estar atrapalhando. Inclusive, o senhor ficou bem impressionado com a visita técnica que foi feita do Senado aqui, né? Eu fiquei, digamos, impressionado. Bem impressionado já é um pouco demais, porque as obras estão atrasadas. As obras estão atrasadas. Nós sabemos que a FIFA determinou que até o dia 31 de dezembro as obras da Arena deveriam estar prontas. Não estarão prontas, nós sabemos disso. Nós sabemos que o acabamento fino dessas obras demora. Eu moro e trabalho lá em Brasília perto do Mané Garrincha, né? Eu passava ali todos os dias para colocar a cadeira de 1 mês, 2 meses para o gramado. Eu não sou técnico nesta área. Esse
acompanhamento está sendo feito. As obras estão atrasadas, não há que se falar que a arena esteja no cronograma, porque não se encontra no cronograma. Eu passei, aliás, hoje ali na Arena Pantanal. O secretário esteve aqui, o secretário Maurício esteve aqui no primeiro programa, no programa de estreia nosso, e ele falou que não só houve a falta de planejamento, e como há a falta de planejamento, erros de planejamento da Secopa na condução das obras da Copa. O senhor, como fiscalizador, como é que o senhor percebe isso? A grande dificuldade é tirar projetos do papel. Eu vejo que uma administração pública ela precisa ser a não atrapalhadora, mas fazer, realizar. Infelizmente, não houve esta possibilidade em razão daquela discussão sobre AGECOPA e SECOPA. Isso atrasou muito a concretização desses projetos. Nós já éramos para estar com todas as obras de trincheira, viadutos prontos, as obras prontas, melhor dizendo. A Arena Pantanal já no período de teste, segundo a FIFA. Agora, aí eu parto da premissa que as pessoas estejam falando a verdade. Eu acredito na palavra do governador lá. Agora, eu, como fiscalizador, eu tenho que acreditar e fiscalizar. Isso não significa que eu possa ser convencido em absoluto sem exercer as minhas atribuições. E continuo a fazer isso sem o temor de descontentar quem quer que seja. Você acha que foi um erro a escolha de Cuiabá para ser sede de Copa? Não, eu acho que não foi um erro. Eu vejo que o erro foi na condução para que nós tivéssemos efetivamente legados, para que nós tivéssemos hospitais de qualidade. Imagina, um turista vem, sai do aeroporto, que aliás ainda não terminou, você desce no aeroporto, parece que você está descendo em Cabu, a coisa parece um estado em guerra, o aeroporto não terminou, está atrasado, a Infraero disse que está atrasado. Aí você sai de lá, você pega a Avenida da FEB, uma parte, e aí você entra ali à direita para entrar no Cristo Rei, no Parque do Lago. Um governo precisa ter um projeto estratégico. Nós sabíamos que precisaríamos de um desvio, nós precisaríamos ajeitar esse desvio. Ali é buraco em cima de buraco, não dá para fazer um estradeiro, mas um buraqueiro dá para se fazer ali. Aí você chega na Avenida da FEB, falta aí um projeto estratégico, e nós sabíamos que teríamos que fazer estas obras. Então, o que eu digo é que faltou a qualidade da retirada dos projetos do papel. Senador, não há que se ter uma tolerância aí, quando o senhor fala, estive no Nortão, estive rodando por aí, pelo Estado, e há uma falta de paciência da população em torno do desenvolvimento do Estado, que, segundo o que o senhor passa e que a gente observa, não estaria ocorrendo. Não há que se considerar aí que o governador Silval Barbosa está com atribuição maior nesse instante, que é a Copa do Mundo, e que deve ter uma espécie de tolerância maior por parte dos políticos, especialmente dos adversários e da população? Senador, eu vou pedir licença para o senhor responde depois do intervalo, viu, Paulo? Você repete a sua pergunta, porque eu preciso fazer um intervalo. Tá bom. Você em casa não sai daí, daqui a pouco voltamos então com o senador Pedro Taques. Até já.